Eu acho que só tá pra você, né? Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais uma live do Museu Egípcio Rosa Cruz Tutancâmon, hoje com um tema sobre a magia da mumificação. Na verdade, nos nossos últimos encontros falamos muito sobre a questão funerária no Egito Antigo. Já falamos de tumba de nobres, de reis, dos textos funerários, do enxoval funerário, e hoje realmente vamos entender esse processo de conservação dos corpos desenvolvido então pelos egípcios antigos. Claro que para a gente entender o motivo desse desenvolvimento, desse processo, a gente vai utilizar muitos dos conceitos que nós já conversamos aqui. É imprescindível a gente ter em mente o mito de Osíris, afinal de contas, segundo esse mito elaborado na cidade de Heliópolis, o deus Osíris foi a primeira múmia do Egito, Foi um deus que, após ter sido morto, foi mumificado e, tendo seu corpo conservado, pôde renascer no outro mundo, o que o tornou justamente governante desse mundo do além, desse mundo inferior. Então é claro que os egípcios tinham uma base mitológica que explicava essa ideia nessa vida além-túmulo. Além disso também, nós temos que pensar que muitas vezes a própria condição de enterramentos desde o período pré-dinástico também forneceu, os enterramentos forneceram bases para que o egípcio também elaborasse e pensasse nessa conservação dos corpos, que daqui a pouquinho eu vou explicar um pouco melhor a respeito disso. E também pensarmos um pouco no próprio vocabulário que a gente utiliza hoje para falar de mumificação. Afinal de contas, essa palavra não existia em egípcio antigo, Mumificação vem de uma palavra árabe, mum, que significa betume. E por que betume? Porque no século XIX, quando as múmias passaram a ser encontradas em grande escala, e por conta da sua coloração escura, justamente por conta da resina, que a gente também vai falar daqui a pouquinho, muitos árabes se referiam às múmias por conta da coloração como coisa betumizada. Então o próprio nome múmia provém desse vocabulário árabe do século XIX e que nós utilizamos até os dias de hoje. Ou mesmo a palavra embalsamar, que embalme vem do latim e que significa justamente mergulhar em óleos aromáticos. Isso também relacionado a um dos momentos do próprio processo de mumificação. Então, as próprias palavras que nós utilizamos hoje em dia para relacionar a esse processo criado pelos egípcios antigos, ele é contemporâneo. Bom, mas vamos entender então, eu vou falar para vocês dessa parte prática e o Everson depois vai comentar algumas coisas mais simbólicas relacionadas ao próprio processo de mumificação. Mas é claro que nós estamos falando então de uma civilização que desenvolveu esse processo de conservação dos corpos ao longo de praticamente 3.000 anos. E é claro que ao longo desse tempo, o próprio processo, ele foi... Os egípcios, através de tentativas, foram criando esse processo, e é claro que ele não foi igual ao longo desses 3.000 anos. Na verdade, a maneira do processo de mumificação que eu vou contar para vocês, a gente pode aí datar mais ou menos de como ele era realizado por volta aí da 21ª dinastia, primeiro milênio antes de Cristo. Porém, nós temos dados então de que os egípcios já realizavam a evisceração e também a conservação dos corpos há pelo menos aí por volta da 4ª dinastia, ou seja, por volta de 2.600 anos antes de Cristo. Então, o processo que eu vou comentar com vocês, ele já havia
né, se desenvolvido há pelo menos 1.500 anos antes desse momento que eu vou narrar para vocês. Então isso faz a gente pensar, né, que é claro que é algo que foi sendo organizado ao longo do tempo. E se por volta de 2600 a.C. a gente já pode realmente afirmar que os egípcios, né, já retiravam os órgãos para buscar uma melhor forma de conservação dos corpos após a morte, a gente pode comentar que eles já têm referência, por exemplo, da preservação do corpo do seu período, então, pré-dinástico, ou seja, mesmo antes de nós termos um faraó governando todo o território egípcio. E por que isso? Porque nós temos uma múmia natural egípcia, né, como exemplo, datada de mais ou menos 3.200 anos antes de Cristo, ou seja, uma múmia que tem mais de 5.000 anos, hoje exposta no Museu Britânico, né, que é uma múmia natural que foi enterrada na areia, né, numa cova, numa tumba rasa, enterrada na posição fetal. Junto dela foram encontrados diversos vasos que deveriam conter, na verdade, alimento e bebida para o morto, né? Isso já mostrando para a gente que há pelo menos 3.200 anos antes de Cristo, os egípcios já tinham alguma crença relacionada a essa vida além túmulo. E o que chama atenção é que esse corpo foi preservado de forma natural, ou seja, a própria areia do deserto acabou preservando o corpo, então, desse egípcio. Então, com certeza, os egípcios antigos foram, não só, né, é antigo essa crença numa vida além túmulo, mas também da própria observação da natureza, que eles aos poucos vão tirando referências para criar esse modelo de preservação dos corpos. Uma outra coisa também que a gente sabe é que nas primeiras dinastias, na primeira, na segunda dinastia, basicamente a conservação artificial dos corpos era nula, porque foram encontradas múmias enfaixadas, mas na verdade ali dentro nós temos os ossos soltos, né? Eram faixas de tecido de linho embebidas em resina que foram presas, né, sobre o corpo do falecido de forma bastante justa, mas que o corpo acabou decompondo entre as faixas de tecido. Então a gente realmente aos poucos vai encontrando maiores referências na busca dos egípcios, né, de preservar, ou melhor, de um conhecimento para preservar o corpo, aí já na terceira, mas principalmente a partir ali da quarta dinastia, né? E o que dificulta a gente saber também informações sobre a forma de mumificação desenvolvida pelos egípcios? Foi porque eles mesmos deixaram poucos documentos para que nós conhecêssemos todo esse processo. Na verdade, hoje os egiptólogos o conhecem por conta de análise realizada em múmias, né? E por conta de textos de 2 gregos que estiveram no Egito já no período tardio, Heródoto e depois Diodoro da Sicília. São 2 gregos que viajaram ao Egito, isso, no caso Heródoto, por volta de 450 a.C., e que relataram, né, em suas obras a respeito do processo de mumificação, e algumas iconografias que nós temos de algumas tumbas, de alguns ataúdes já do período tardio também, né? E, né, há um papiro, na verdade, que fala um pouco dos materiais que eram utilizados no processo também, mas nós temos, pela palavra dos egípcios, poucas referências a respeito, né? Então, ao longo desse desenvolvimento da própria arqueologia e da egiptologia, que nós temos, então, as descobertas de materiais e de todo o processo, então, realizado pelos egípcios para a conservação dos corpos. Bom, e por que conservar o corpo? Se a gente já falou que os egípcios tinham uma base mitológica que explicava a crença na vida além túmulo, a gente também tem a questão que o egípcio acreditava que o homem era formado por algumas partes, 6, que na verdade nós já conversamos aqui a respeito, né? O egípcio tem um corpo físico, tem um nome, tem um coração, tem uma sombra,
e tem duas faculdades imaginárias chamadas Ka e Ba, que para continuarem existindo após a morte do corpo físico, era necessário a conservação desse corpo. Então, também aí, além do mito, né, por essa concepção, essa visão que os egípcios tinham sobre o homem, é que eles também vão buscar desenvolver uma forma de preservar o corpo. Mas como que isso então acontecia? Então a gente pode pensar que quando falecia alguém de uma determinada família, é claro que a família lamentava a morte do falecido. As mulheres, como símbolo de lamento, elas geralmente jogavam terra, areia sobre o rosto e sobre também os cabelos. Isso era símbolo de lamentação. E os homens batiam principalmente no peito. Então também o símbolo de lamento pelo ente que havia falecido. E aí sim, então, a família que teria então tratado com os embalsamadores a mumificação justamente do seu parente. O processo de mumificação, o ideal é que ele duraria 70 dias, né? Então todo o processo que eu vou descrever para vocês é descrito então justamente com esse número de dias. Uma das questões que nós acreditamos que os egípcios estipulavam esse período, por exemplo, tem a ver com uma estrela, o caso da estrela Sótis, que ela era eclipsada pelo Sol e 70 dias depois ela voltava a aparecer no céu, isso em meados de julho, e que justamente acabava marcando o próprio início do ano novo, né, o início de um ano para o egípcio antigo. Então é possível que esse número, né, de dias relacionados ao processo de mumificação não fosse aleatório, né? Ele também tem uma explicação astronômica e também religiosa para os egípcios antigos. Então, assim que o corpo do falecido era entregue aos embalsamadores, o corpo, na verdade, era levado para uma tenda chamada Ibu. A oficina dos embalsamadores e a própria tenda, eles ficavam justamente no lado oeste, né, na margem oeste do rio Nilo. Isso porque é justamente no oeste, aonde o sol se põe, é justamente no oeste que se dá a entrada, que se dá, né, o acesso ao mundo inferior. E aí, então, é claro que se a gente está tratando com os mortos, é ali onde vai ficar também a oficina dos embalsamadores e essa primeira tenda, né, chamada Ibu, então, para onde os corpos eram levados. Nessa tenda, o que acontecia? Então, o principal momento, né, o primeiro, era justamente um ritual de purificação. A gente tem que pensar que a mumificação, embora ela seja um cuidado físico com o corpo, ele tem a sua explicação, a sua base religiosa. Tanto que, em geral, os embalsamadores, eles são sacerdotes, né? E a grande maioria deles chamadas de sacerdotes com o título de enfaixadores, e que vão realizar, né, as diversas fases desse processo. Mas tanto que a gente tem um sacerdote principal, que era o controlador dos mistérios, sacerdote de Anubis, que supervisionava todo o processo e que utilizava justamente uma máscara, que eu acho, Everson, dá para ver, mostrar a máscara, por favor? E o controlador dos mistérios utilizava justamente uma máscara com a face do deus Anubis, ou seja, com a face de um chacal, né, para representar de certa forma o próprio deus no processo de mumificação. Então a gente tem que pensar que a mumificação ela é um rito religioso. Então por isso justamente que nessa tenda Ibu, que vai ficar próximo possivelmente do rio Nilo, né, próximo à água, nós temos ali o ritual de purificação. E em que consistia esse ritual de purificação? Justamente em lavar o corpo do morto, né, numa mistura de água com natrão. E daqui a pouco eu explico melhor para vocês o que é o natrão. Mas, enfim, né, nós temos como a primeira fase esse ritual de purificação do corpo, essa lavagem do corpo, né? E isso seria, o que significaria essa purificação? Renascimento.
É isso que se espera que aconteça com o morto, né? Que após ter o seu corpo conservado pelo processo de mumificação, que ele renasça no outro mundo. Então esse primeiro momento, esse primeiro estágio está justamente relacionado ao renascimento. Depois do corpo purificado, aí sim o corpo seria levado para a oficina dos embalsamadores, na verdade por um local chamado Uabet, né? Que ali era justamente onde as fases da mumificação aconteceriam. A primeira coisa que seria feito era a retirada do cérebro. E daí aqui também uma coisa para nós pensarmos. Na verdade, nós temos notícias de que os egípcios passaram a retirar o cérebro apenas no início do Reino Novo, por volta então de 1500 a.C. Então, se nós pensarmos que realmente o processo artificial de mumificação, com a preservação e evisceração, tem acontecido por volta de 2600, 2500 anos antes de Cristo, nós temos aí 1000 anos, né, já em que esse processo era desenvolvido. Então, nesse processo completo que eu estou contando para vocês, nós temos como a primeira fase a retirada do cérebro. E como que esse cérebro era retirado? Então, eu vou pedir para o Everson mostrar aqui para vocês um instrumento na vitrine, que é esse instrumento compridinho, que a ponta parece um anzol, né? E era justamente esse instrumento com a ponta que parece um anzol que eles vão utilizar para retirar o cérebro. E como que isso era feito? Então, na verdade, esse instrumento era introduzido pela narina até chegar a esse nosso osso aqui, que é o chamado etimoide. E aí, na verdade, era dada uma martelada na parte de baixo, então, né, do instrumento, quebrando o etimoide, fazendo então com que o gancho chegasse até a cavidade cerebral. Com movimentos circulares, né, aos poucos, o que o sacerdote enfaixador ia fazendo? Né? Ia justamente desmanchando, né, o cérebro. Aí aqui também para nós pensarmos, lembrem que para o egípcio a sede da consciência é o coração, não o cérebro. Eles não entendiam muito bem qual era a função desse órgão, tanto que ele vai ser descartado, né? Mas então ele pegou esse instrumento curvo, né? E aí ia desmanchando o cérebro. E aí depois disso ele utilizava um outro instrumento chamado chávena, que eu vou pedir de novo para o Everson mostrar para vocês, que é esse instrumento aqui que parece uma xícara de café com 2 orifícios. E aí então esses 2 orifícios eram colocados justamente nas narinas. E aí por ali então se colocava água para que o líquido chegasse até a cavidade cerebral. Tendo o líquido sendo injetado na cavidade cerebral, eles viravam um corpo de bruços e assim então aos poucos o cérebro que havia sido desmanchado, ele sairia então pelas narinas do falecido, né? É claro que eles repetiam essa lavagem cerebral diversas vezes até, né, que o crânio então estivesse limpo. O que era comum depois da retirada do cérebro era justamente injetar resina, né, para preencher essa cavidade cerebral, né? A gente tem aqui então no museu um grande exemplo, que é o caso da múmia Totimeia, que pelos estudos do professor Dr. Moacir Elias Santos, né, ele quando restaurou a face dela, encontrou uma grande quantidade então de resina na cavidade craniana dela, o que nos comprova justamente que era isso que os egípcios faziam. Em relação aos olhos, eles empurravam os glóbulos oculares e preenchiam a região com tampões. De novo, a Totimeia também tem os seus tampões preservados, né? Então, no lugar dos olhos, e que daqui a pouco a gente vai mostrar a réplica também que a gente tem aqui no museu, dá para nós visualizarmos os tampões que eles colocavam nos olhos e também na região das narinas. Tirado o cérebro, era então chegado o momento justamente de cuidar internamente, né, dos órgãos internos. Nós acreditamos também que entre a 3ª e a 4ª dinastia foi quando os egípcios perceberam que para melhor conservação do corpo era necessário a extração dos órgãos. E aí de que forma que isso era feito? Na verdade com uma incisão do lado esquerdo do abdômen do falecido. E aí a gente tem aqui no museu
é a pedra de obsidiana, né, a pedra vulcânica que a gente tem logo aqui no fundo da vitrine. É uma pedra mais vitrificada, né? E dela, da forma como ela é lascada, era possível fazer uma superfície cortante, né? Que então justamente cortava a pele e a carne do falecido, fazendo então com que fosse possível ter acesso justamente aos órgãos internos, né? Então, o sacerdote enfaixador responsável por isso, ele viria, faria o corte, retirava os intestinos, retirava o estômago, aí furava o diafragma para retirar os pulmões e também o fígado. Os órgãos, eles eram lavados, possivelmente com vinho de palmeira, e aí eles seriam então desidratados. E eu brinco que aqui que está a mágica, na verdade, que os egípcios criaram para a preservação dos corpos e dos órgãos, que foi justamente utilizar um produto da sua região para a desidratação. E que produto é esse? O natrão. O natrão, na verdade, é uma espécie de sal encontrado tanto na região norte do Egito, a mais ou menos a 100 quilômetros da atual cidade do Cairo, e também na região sul do Egito, né? Principalmente em alguns lagos, que depois então que a água evapora se tem acesso justamente a esse sal, que ele é formado pelo quê? Pelo cloreto de sódio, bicarbonato de sódio, agora deu até um branco, bicarbonato, cloreto, sulfato e carbonato de sódio, né? Então esses 4 componentes químicos é que formavam o natrão. Esses órgãos eram colocados dentro de vasilhas de cerâmica e cobertos pelo natrão. Ao longo de 35 dias, esses órgãos ficariam ali, então, cobertos por esse sal que secariam, que desidratariam esses órgãos, né? Depois dos órgãos desidratados, passados os 35 dias, né? Esses órgãos seriam, então, era passado resina neles, e depois enfaixados e colocados nos chamados vasos canópicos que nós temos aqui, né? Justamente que o Everson vai comentar daqui a pouquinho com vocês a especificidade e informações a respeito dos vasos canópicos, mas eles seriam justamente para guardar e proteger cada um desses 4 órgãos. O coração ficava, era o órgão que ficava no corpo. Por quê? A gente já comentou, é a sede da consciência humana. Então a gente tem, como nós vimos na live sobre o livro dos mortos, né? A gente tem a pesagem do coração, a gente tem os amuletos que vão garantir que nada acontecesse com o coração do falecido. Então era de extrema importância que o coração ficasse junto do corpo. A região então abdominal, da onde foram extraídos os órgãos, logo após a extração, enquanto eles estão sendo desidratados, os egípcios então colocavam um preenchimento provisório. Geralmente eram saquinhos contendo natrão, que eram utilizados então para preencher a cavidade abdominal do falecido. E após a retirada dos órgãos, se levava o corpo do falecido a uma outra mesa. Uma curiosidade, geralmente essas mesas, como já foram encontrados alguns exemplos, elas eram feitas de pedra calcária, tendo geralmente o leão, né, cabeças de leão representadas. Por quê? Porque o leão estava justamente relacionado à ressurreição. Então, de novo, uma questão simbólica relacionada ao próprio processo. E nessa mesa, na verdade, os embalsamadores colocariam 4 estacas, na verdade, de madeira, né? Então, eram colocadas 4 ao longo, né, do comprimento dessa cama. Na parte de baixo era colocado, então, natrão, o corpo do falecido, e o corpo, então, era coberto por natrão também. Então, depois da evisceração, chegava justamente o momento da conservação, da desidratação do corpo. E aí nós temos que pensar o quê? Que o nosso corpo ele é composto basicamente de 75% de líquido, né? Então, é nisso que está justamente a força do processo de conservação dos corpos desenvolvido pelos egípcios. Porque o natrão agiria ali ao longo de 35 até 40 dias, justamente desidratando esses corpos,
Passado esse tempo, o que resta ali? A gente tem o quê? Né, a estrutura óssea, o músculo e a pele. Todo o líquido do corpo secava, né? Aí depois desse processo de desidratação do corpo, o corpo estava extremamente rígido, principalmente a pele, imagine, né? Foi desidratada, escurecida também. Então chegava o momento de tentar dar uma característica um pouco mais vívida a esse falecido. E aí então os embalsamadores passavam óleos aromáticos, né, no corpo. Também era possível o uso de resina para tentar devolver à pele, né, alguma espécie de viço, né? Afinal de contas, a gente está cuidando desse corpo para garantir o seu renascimento. E só depois que isso realmente acontecia é que daí se começava o processo de enfaixamento, então, do corpo. As faixas, né, de onde vinham as faixas utilizadas? Então, se nós pegarmos um falecido como um rei, por exemplo, né, como um faraó, ou um nobre, era possível muitas vezes que a sua faixa tivesse vindo dos templos, né? Ou seja, de tecidos que foram utilizados, por exemplo, nos ritos dedicados aos deuses dos templos, né? Esses tecidos, então, eram rasgados e feitas, então, as faixas para o enfaixamento. Mas as pessoas mais comuns, na verdade, elas utilizavam justamente tecido doméstico. Geralmente, então, essas faixas vão ser realizadas das próprias roupas utilizadas, né, pelo falecido durante sua vida. E, de novo, vou usar a Totimeia aqui do museu como exemplo. Né, o professor Moacir, também no projeto Totimeia, ele encontrou duas faixas que, por conta do detalhe da faixa, possivelmente seria um barrado, por exemplo, de vestido utilizado pela Totimeia. Então, de novo, a gente pode afirmar isso por conta da evidência, né, não é, que nós temos, né? Então, os mortos comuns era também então utilizado as roupas que eles teriam usado ao longo, né, durante a vida. Começava o enfaixamento primeiro pelos membros, né, pelas mãos e pelos pés, e aí sim depois viria o enfaixamento pelos membros, né? Começava assim então pela cabeça, o ombro, né, e depois o restante do corpo. Como nós já vimos sobre o enxoval funerário, então era de extrema importância a colocação dos amuletos, né? Cada amuleto com a sua função, a gente já comentou também, né, descrito justamente no livro dos mortos. De novo, como é um rito, como o processo de mumificação é um rito religioso, nós vamos ter sacerdotes, como o sacerdote leitor, que em diversos momentos desse processo ele vai ler textos religiosos relacionados a cada um desses momentos, que foram estipulados 17 ritos, 17 momentos rituais ao longo do processo de mumificação, né? E a gente tem os sacerdotes sem, que eles seriam os responsáveis por fazer também esses ritos ao longo então desses 70 dias, né? Finalizado então o enfaixamento, a gente então já estava basicamente ali ao fim do processo dos 70 dias. O corpo do falecido então era colocado dentro, né, do ataúde, e aí sim os embalsamadores entregavam o corpo do falecido para os familiares. E aí então os familiares deveriam cuidar então dos rituais que deveriam acontecer agora na tumba, na verdade, do falecido, justamente buscando garantir essa sua vida além túmulo, né? Muitas vezes as pessoas perguntam, né? Mas todos tinham direito à mumificação? Nesse processo, nesse período que a gente está conversando, terceiro período intermediário, né, por volta da 21ª dinastia, realmente você tem dados ali, né, tanto o terceiro período intermediário quanto o período tardio, da negociação da própria família junto aos embalsamadores para os valores que seriam então pagos para o processo. Então, desde que você tivesse condições, né, sim, você poderia ter o seu corpo preservado, né?
E também a gente tem ali dados, por exemplo, que muitas vezes você tem ali uma questão do trabalho do embalsamador e também dos próprios produtos que seriam necessários ao processo de mumificação, né? Afinal de contas, você tem as resinas, tem o vinho de palmeira, tem o próprio linho. Uma questão que eu esqueci de comentar com vocês, depois do corpo desidratado, os enchimentos provisórios eram retirados. E aí enchimentos que deveriam realmente permanecer no corpo eram postos. Então, geralmente nós temos serragem utilizada, temos rolos de linho sendo utilizados para preencher também como enchimento a cavidade abdominal, né? Então, todo esse material, ele também precisava ser negociado. Se o falecido ia ter uma máscara funerária, isso também dependia do período, né? O seu próprio ataúde, a própria questão depois da saída do falecido, da oficina do embalsamador e a ida, né, o cortejo funerário até a sua tumba, né? Tudo isso eram questões que seriam então negociadas, né, nesse processo então de mumificação, certo? E aí ao chegar então na tumba, realmente outros rituais eram lá realizados até que o falecido então fosse fechado em sua morada eterna, né? E aí então agora, pessoal, eu vou chamar o Everson, que ele então vai conversar sobre uma questão um pouco mais simbólica disso que a gente comentou agora a respeito do processo de mumificação. Bom, boa tarde a todos, né? Vamos falar então agora a respeito da parte da mitologia em relação à mumificação. A Vivian falou bastante para a gente sobre como era essa relação da questão da produção, da mumificação, como ela acabava sendo adquirida pelos egípcios, como ela era produzida também, como as múmias realmente acabavam sendo feitas, né? E ao longo das nossas lives, ao longo do nosso museu também, viemos trabalhando essa questão da viagem, né, então do morto até o outro mundo, a viagem dos deuses também até o outro mundo, e o que é esse outro mundo, né? Com relação então a essa questão mitológica, né, é claro que nós não poderíamos deixar de abordar para vocês justamente a questão de quem inventa a mumificação para o egípcio antigo, né? Então, na mentalidade dos egípcios, teria sido justamente o deus Anubis, né? Então, o deus da mumificação, propriamente dito lá no Egito, né? Anubis, né? Então como que ele aparece em relação à mitologia, né? Na mitologia ele aparece como filho de Néftis com o deus Osíris, né? Então Néftis, após uma briga com o deus Sete, que era seu marido, né? Ela acaba se disfarçando de Ísis. Vamos lembrar que Néftis é uma deusa que é uma cópia, né? Então na verdade a irmã gêmea, né? Então de Ísis, né? Ela acaba se disfarçando e vai até os aposentos de Osíris, e é onde então acaba concebendo este deus, né? Então o Anubis, então ele acaba sendo filho de Osíris com a Néftis. Porém, a Ísis, ela, ao que parece, acaba aceitando Anubis como se fosse seu próprio filho. Ela acaba adotando, né, então, este deus como se fosse o seu próprio filho, né? Com relação, então, a este deus também, como que esse poder de mumificação acaba sendo atribuído para o Anubis, né? Então, em primeiro lugar, com relação à mitologia, se coloca que Anubis é o deus que teria feito o ritual e permitido que Osíris tivesse vivido, finalmente, né, então de maneira eterna, né? Então é ele quem, junto com Ísis, junto com Néftis, acaba juntando todas as partes do corpo de Osíris. Vamos lembrar que essas partes, né, então do corpo foram separadas através do deus Sete, né, então que acaba encontrando o corpo do deus que ele mesmo havia assassinado num pântano de papiro, né? Então ele acaba separando esse corpo, mas o Anubis, auxiliado por essas outras deusas,
acaba juntando tudo e consegue então fazer essa produção dessa mumificação. E assim, através da mitologia, temos a primeira múmia do Egito, que teria sido o próprio deus Osíris, né? Então, ele teria sido enterrado em Abidos, né? A partir disso, ele conseguiria reviver e, portanto, viver novamente lá no outro mundo. Por isso que Osíris é o senhor do outro mundo, né? Então, é o rei considerado como o rei dos mortos, né? Dos redivivos, no caso, né? Então, Anubis ele aparece aí nesse momento na mitologia, como o deus que é filho de Osíris com Néftis e também o deus que acaba mumificando o corpo de Osíris, né? E é por isso que ele se faz muito presente no ritual de mumificação, né? Então, nós vamos ver que toda essa questão do ritual de mumificação é ele, né? Então, quem acaba realmente aparecendo, né? Então, durante o ritual de mumificação, por exemplo, como a Vivian já falou, Anubis se fazia presente, né? E como que ele se fazia presente? Através do sacerdote principal que utilizava a máscara do deus Anubis, né? E por isso que recitava as magias, recitava realmente vários papiros para garantir, então, essa existência do morto lá no outro mundo, né? E Anubis, é claro, ele, além disso, ele aparece em muitas cenas, né? Então, cenas do livro dos mortos, cenas de tampos de sarcófagos, cenas também que estão pintadas nas paredes, e nessas cenas ele está também realizando alguma atividade relacionada à mumificação daquela pessoa, para garantir que aquela pessoa renasça como o deus Osíris renasceu na mitologia, né? Então, por exemplo, numa dessas cenas, nós também já vimos numa outra live, essa cena é a cena da tumba de Senedim, né? Então, onde ele aparece fazendo com que a pessoa reviva, né? Então, através do toque no coração, né? Então, e a pessoa ainda deitada na cama em forma de Mehit, né? Então, ou seja, aquela deusa que protegia o morto durante o ritual da mumificação e que aparece justamente nessa mesa, nessa cama, né? Então, durante esse ritual, né? Outra questão também que nós vamos poder observar é quando esse deus ele aparece em forma do próprio sacerdote, vestindo a máscara de Anubis, no ritual de abertura da boca e dos olhos, um ritual extremamente importante. Logo depois do término da prática de mumificação, né? O sacerdote ele deveria então pegar um instrumento chamado enxó. Vou pedir para a Vivian aproximar aqui para mim, por favor, né? Então, o enxó que vocês vão poder observar aqui é essa ferramenta mágica, o qual Anubis, ou o sacerdote, né, então no caso, deveria pegar essa ferramenta e encostar essa ponta cinza na boca e nos olhos da máscara funerária e das estátuas. O que ele estaria fazendo nesse momento? Ele estaria então fazendo com que a estátua desse, né, então um sinal para a pessoa que está lá no outro mundo, para ela retomar as partes vitais dela, né? Então a fala, a visão, né? Então o olfato, todos esses elementos que são próprios, né? Então de quem vive, né? Ou seja, basicamente o sacerdote estaria através do enxó revivendo então esta pessoa, né? E isso lá no outro mundo estaria permitindo que ela realmente vivesse. É como se estivesse reativando o morto lá no outro mundo, né? Agora, com relação também a esse enxó aqui, o Anubis ele é responsável, o deus responsável por ir atrás de um metal meteórico para que fosse colocado no enxó. O metal meteórico, eu também já abordei isso em um momento com vocês nas nossas lives, ele servia como uma conexão entre o mundo dos deuses e o mundo terreno, né? Então, aonde um pedaço da terra dos deuses teria caído, né, diretamente dos céus, teria caído aqui na terra. E, portanto, representava uma certa conexão entre os dois mundos, né? Então, Anubis ele tem essa atividade, ele é aquele responsável por trazer o metal meteórico. Claro, os egípcios eles obtinham o metal meteórico da maneira mais natural possível. Viam o meteoro caindo, portanto, ou localizavam o minério, né, ou o ferro, e acabavam então empregando este mesmo minério nesta ferramenta chamada enxó, né? Agora, muito interessante também é que esse enxó, né, eu estou falando enxó, mas é uma maneira diminutiva dessa ferramenta. A ferramenta toda se chamava enxó mesquetil, né? E mesquetil eu também já abordei com vocês em algum momento
em outras lives, né? Mesquetil é aquela constelação que ficava no polo norte celeste, né? Então, para o qual as pirâmides, por exemplo, já ficavam apontadas, né? Então a sua saída norte, né, ficava apontada justamente para essas constelações. Vamos lembrar que é uma constelação circumpolar, ela nunca se põe abaixo da linha do horizonte. E isso tinha um simbolismo muito forte para o egípcio antigo em relação ao caminho até o mundo dos deuses, que era no céu, portanto o Aquete, o horizonte, né? Mesquetil, ela era representada muitas vezes como a pata de um touro, ou como um touro completo, ou então o próprio formato do enxó lembraria, né, a constelação de Mesquetil, né? Então, somente para relembrar, Mesquetil pode ser a Ursa Maior, né? Então, que nós estamos falando, constelação de Ursa Maior que temos atualmente, né? Então, ela é realmente muito parecida com esse instrumento que era utilizado, então, durante o ritual de abertura da boca e dos olhos por parte do sacerdote, né? E que estava representado, então, nas paredes das tumbas, né? Muito importante é saber também, com relação à representação de Anubis, nessa cena vocês já conhecem muito bem, eu vou pedir até mesmo para a Vivian apontar para a gente, está no papiro de Runefer, né? Nós já mostramos ele também em outra live, né? E eu gostaria que vocês observassem que Runefer, ele aparece também justamente embaixo, né? Então, aliás, ele aparece sendo guiado pelo deus Apauete, vamos lembrar, né? Nós já trabalhamos com este papiro antes, né? Mas Anubis aparece justamente auxiliando na pesagem do coração, né? E a diferença entre os dois deuses nós só vamos ver através dos hieróglifos, né? Onde os dois acabam sendo nomeados, né? Agora, com relação a Anubis, ele então auxiliava, né? Então, nesse processo da pesagem, né? Bom, vamos voltar então ali para a estátua do deus Anubis, né? Com relação então a justamente essa máscara, né? Então que nós estamos vendo aqui, atualmente ela se encontra num museu lá na Alemanha, em Hildesheim, né? Então na Alemanha, Museu Homer Pelizaeus, né? Então e foi levada para lá também durante do século XIX, início para o XX, né? Com relação à ferramenta enxó e a estátua estão no Museu do Cairo, né? Então no Museu Nacional Egípcio do Cairo, né? Agora, com relação também ao próprio Anubis, né? Essa natureza dele de cuidador dos mortos, né? Ela vai ser vista também a partir do animal que ele é representado, né? Agora, por que Anubis ele tem essa cabeça de cachorro? Eu vou pedir justamente para a Vivian chegar mais perto aqui do Anubis, né? Então, para a gente ver, né? E o que acontece, gente? Com relação então ao Anubis, né? Ele tem essa cabeça de cachorro, só que esse é um animal que nós não conseguimos exatamente identificar qual é, né? Então sabemos que é um chacal, é um cachorro do deserto, né? Mas qual a espécie exatamente não foi realmente definida e, portanto, no campo da egiptologia continua sendo discutido a espécie então desse animal. Poderia ser um animal híbrido, né? Então entre o chacal e um cachorro selvagem, algo assim, né? Mas o chacal em si, na época pré-dinástica, ele era observado pela população do Egito, né? Então ainda em formação, como um animal que acabava entrando na área das primeiras tumbas para coletar alimentos, né? Vamos lembrar que o alimento sempre foi depositado nas tumbas dos egípcios, né? E, portanto, com relação... pode apontar ali, Vivi. Com relação, então, a este chacal, o que acontece? Ele sempre acabou pegando muitos desses alimentos, né? E o egípcio ele interpretou que esse chacal ele seria o protetor, portanto, destes locais sagrados, e que de alguma forma estaria levando a alma da pessoa até o oeste, até o outro mundo. E por que oeste? Justamente porque as tumbas já eram colocadas realmente na região oeste, né? O chacal ele é um animal do deserto, portanto ele entrava no deserto e o egípcio não sabia para onde ele ia, então interpretava que ele estava indo realmente para o mundo onde os deuses habitam. Sem contar também nos próprios títulos, né? Então de Anubis, né? Então onde nós temos ali o título de Khenti-Amentiw, né? Ou seja, o que está à frente do oeste, como se fosse uma espécie de liderança daqueles que estão sendo, que foram enterrados e estão sendo guiados até outro mundo, né? Vamos encontrar também o Khenti-Sa-Necher, né? Então, que preside o pavilhão do deus Anubis. É muito interessante que esse título, ele pode ser visto exatamente na tumba de Tutankhamon, onde nós temos aquela peça onde há uma estátua do deus, né? Então totalmente
realmente de maneira zoomórfica, um cachorro completo, e ele está então em cima de um pavilhão dourado, né? E esse pavilhão pode representar até mesmo aquela tenda que a Vivian falou para a gente, a tenda da mumificação, né? Ou então os santuários onde o morto realmente era depositado, né? E Anubis, portanto, estaria guardando, né? Então, na qualidade de guardião realmente da tumba, aquele local, né? Vamos ter também o título de Tepi Juef, né? Então, ou seja, o que está sobre a montanha. Por quê? É a montanha justamente do deserto, né? Ou seja, a montanha, né? Então, em que ele pode observar as necrópolis e, portanto, cuida também dos mortos. Nebitadzer, né? Então, ou seja, Senhor da Terra Sagrada. Qual que é essa Terra Sagrada? É justamente a necrópole, né? Então, o local onde os mortos acabam sendo enterrados e, portanto, aquele local é tido como local sagrado, né? E, por último, Imiut, né? Então, ou seja, o que está no local do embalsamamento. O que significa? É justamente a máscara de Anubis que vocês estão vendo aí, né? Então, ou seja, aquela representação do sacerdote, né? Então, que acaba assumindo o papel de Anubis, né? Então, esses títulos, eles são todos referentes, então, ao Anubis, e eles mostram realmente essa questão da interação com os vivos, com os mortos, mostra justamente essa questão da natureza do próprio Deus, da natureza de Anubis. Okay? Bom, mas na mumificação, ele não era o único Deus que acabava atuando, né? Existiam outros deuses que também acabavam atuando, que a Vivian também já mostrou um pouquinho pra gente, que são os deuses chamados canópicos, né? E esses deuses canópicos, né, então, que eu gostaria de mostrar para vocês, né? Eles são sempre 4, né? Então são os deuses do Amutef, que vocês podem observar aqui em cabeça de cachorro, né? O deus Quebesenuf, que está logo aqui, né? Temos também Amset e temos aqui também Ap, né? Então vou explicar para vocês sobre cada um deles, mas antes disso nós temos que entender da onde que eles surgem, né? Então da onde que vem realmente essas divindades, né? A princípio as divindades elas acabam sendo muito associadas à mitologia hermopolitana, né? Então de Hermópolis. Vamos lembrar que essa mitologia é aquela mitologia que vem do Oceano Caótico, onde há 8 propriedades, né, então, dentro desse oceano, e, portanto, essas 8 propriedades, a partir de algum tipo de perturbação, permitiram que a montanha primordial surgisse, montanha Ben-Ben, e aí, né, temos o surgimento realmente do primeiro Deus, que é o Deus Ra, o Deus criador do universo, né? Então, eles estão muito fortemente associados a essa mitologia, né? Então, justamente porque os deuses da criação, vamos lembrar, os deuses da anticriação, aliás, perdão, que são Nun e Naunet, Rehu e Rehet, Kek e Keket e Amon e Amonete, são deuses, então, que os egípcios, de alguma forma, conseguem substituir por esses aqui, né? Mas aqui nós só temos 4, nós falamos de 8, né? Exatamente. Temos 4 deuses masculinos e 8 deusas femininas, que vão ser conhecidas também aí do Tesouro de Tutancâmon, vão ser conhecidas como as deusas protetoras, né? Então, dessas divindades aqui, né? Bom, então, primeiramente, como eles surgem, então, na mitologia, né? Eles acabam surgindo, então, através de Horus o Velho, com a união com a deusa Ísis, né? Ora, como assim com a deusa Ísis? Ísis não era esposa de Osíris? Exatamente. Mas pelo que nós podemos entender da mitologia, Osíris já estava falecido nessa época, né? E a deusa Ísis, portanto, ela acaba sendo consorte do deus Horus o Velho, né? Não estou falando de Horus, filho de Ísis, estou falando de Horus o Velho. Ou seja, nós temos aquele conjunto de 5 deuses que são criados nos dias epagômenos, os primeiros 5 dias do ano, né? Que Tote consegue a partir daquele jogo Senit, né? Então, com o deus Khonsu, deus da lua, portanto, também relacionado ao calendário. O que vai acontecer? Esses 5 dias, então, permitem que os deuses Geb e Nut, deus da terra, deus do céu e deus da terra, se unam e produzam, portanto, esses 5 deuses, então, que são Horus o Velho, Osíris, Ísis, Néftis e Sete. Aí nós temos toda aquela história de que Osíris acaba sendo assassinado por Sete, que eu acabei de contar um pouquinho aqui para vocês também, né? Que vemos trabalhando aí nas outras lives, né? E o que vai acontecer? A Ísis, então, ela não se torna esposa de Horus o Velho. Ela, na verdade, se torna uma consorte. E sendo uma consorte, ela consegue ter 4 filhos com o deus Horus o Velho, né? Então, esse deus que nós não temos muita informação sobre ele.
O que sabemos é que Horus o Velho, nesse momento, ele está se associando com o Deus Criador, porém de uma maneira funerária, uma forma funerária do Deus Criador, né? E por isso, o aspecto funerário, mágico, né, então, desses deuses, está relacionado justamente a essa questão funerária, né? E bom, Horus o Velho ordena, então, que 2 desses deuses, né, vou pedir para a Vivi aproximar novamente, né, então, aqui para a gente ver, 2 desses deuses acabem parando, então, né, em 2 cidades que estão relacionadas também a, digamos assim, ao desmonte do corpo de Osíris e à remontagem do corpo de Osíris, né? Então, as 2 cidades que são escolhidas acabam sendo Buto e Hieracómpolis. Buto é uma cidade que fica na região do Baixo Egito e Hieracómpolis no Alto Egito. São 2 cidades de aspecto funerário desde a época pré-dinástica e que sempre terão a sua devida importância, né? Com relação, então, à escolha dessas cidades, nós vamos ter aí o Duamutef, né, então o deus com cabeça de chacal, e também Api, o deus com cabeça de babuíno, sendo colocados então nessa cidade, na cidade de Buto. E com relação a Quebesenuf e Amset, eles foram colocados então na cidade de Hieracómpolis. Vamos lembrar então, as 2 cidades são relacionadas a justamente esse local de desmonte e ao local, portanto, também de remontagem do corpo de Osíris, né? Outra questão também, gente, é com relação, então, ao aspecto onde eles acabam também surgindo. Além desse aspecto de Hermópolis, né, então, onde eles aparecem na mitologia de Hermópolis, nós vamos encontrar, então, justamente no texto das pirâmides, onde eles acabam realmente surgindo, né? Então, por exemplo, eles eram chamados de amigos do rei, né? Então, e por que amigos do rei? Porque são eles que vão auxiliar, né, a passagem de dentro da pirâmide até a constelação de Mesquetil, né, então no céu do norte. Então eles seriam responsáveis por montar uma escada de madeira com corda para que o faraó pudesse ascender, né, então aos céus, subindo realmente esse tipo de escada, né? Com relação às imagens deles, né, nós podemos ver que as imagens mais comuns se apresentam também nos vasos canópicos que estamos vendo aqui, né, e se apresentam também novamente no livro dos mortos, né? Então, com relação aos vasos canópicos, é muito importante compreender que até a 18ª dinastia, né? Então eles existem desde a 4ª dinastia, mas até a 18ª dinastia nós vamos ter aí uma configuração de todos eles tendo cabeças humanas, tal como Amset, né? Mas a partir da 19ª dinastia, essa representação em que apenas Amset tem cabeça humana e os outros 3 têm cabeças de animal, elas já passam a ser representadas, né? Então, ou seja, temos uma evolução no aspecto da representação, então, destes deuses. E por quê? Justamente por conta, então, da relação que tinham com os próprios nomes, né? Então, lá no Reino Médio, nós vamos ter aí uma brincadeira com o nome, né? Então, um trocadilho com o nome de cada um desses deuses em relação ao órgão que cada um deles acabava realmente cuidando, né? Mas antes de eu falar disso, eu gostaria de mostrar a representação para vocês no Livro dos Mortos. Novamente, nós vamos até o papiro de Runefer, né? Então, para mostrar para vocês, né, então, a cena do julgamento, onde eles aparecem aqui, né? Então, se nós vamos observar, eles estão aparecendo justamente aqui nessa área, onde nós temos o deus Osíris, né? Agora, repare o seguinte, que os 4 deuses canópicos, eles aparecem emergindo de uma flor de lótus, né? E essa flor de lótus, ela surge da onde? Justamente de um pedestal, que aqui nós temos no formato da água, né? Então, referente ao Num, né? Então, ou seja, o oceano caótico. Muitas vezes Osíris é representado aqui em cima de um pedestal, né? Onde esse pedestal também simboliza a montanha primordial Ben-Ben, né? Mas no caso aqui nós temos a representação também do Num. Portanto, vamos lembrar que numa parte da mitologia, principalmente hermopolitana, além da montanha surge também uma forma dessa flor de lótus e, portanto, os deuses acabam surgindo de dentro dela, né? Então essa é aquela conexão que eu falei para vocês que tem a mitologia hermopolitana, né? Então os 4 deuses que surgem realmente aí do Num, né? Agora, esses 4 deuses, eles vão ser tutelados, vão ser cuidados por 4 divindades, né? Então essas 4 divindades são Isis, também são Neftis, Neith e Serket, né? Então, e cada uma dessas deusas, por ter um aspecto perigoso, por ter um aspecto agressivo,
também auxiliariam então nos cuidados com esses deuses, já que eles estariam cuidando, né, então, de cada um dos órgãos do falecido. E por que tantos cuidados? Vamos lembrar lá na Duat que existem muitos perigos, que existem várias aventuras que o morto tem que passar e, portanto, um dano, né, então, que acontecesse, o morto não poderia renascer lá no outro mundo. Por isso que nós temos 4 deuses que cuidam efetivamente dos órgãos, né, enquanto 4 deuses tutelares acabam cuidando dos deuses em si, né, então, por conta desse aspecto perigoso, né, então, que elas teriam, né. Com relação ainda a essas divindades, né, nós vamos encontrar, né, então, uma outra questão, né. Essas divindades, muitas vezes representadas nos vasos canópicos, a partir aí da 19ª dinastia, né, vão ser representadas com as cabeças de cada um desses deuses. Mas chega um momento no ato de mumificação que os egípcios eles acabam desistindo, na verdade evoluem o processo de mumificação e não é mais necessário guardar em vasos canópicos os órgãos do morto, né? Mas aí o que nós vamos encontrar? Que os deuses canópicos passam a guardar também, passam aliás a serem guardados na tumba, né? Então junto com a própria múmia, né? Então eu gostaria de mostrar para vocês aqui o sacerdote, né? Então que nós temos, que é o Pipiu, né? E vejam também que ele tem esses amuletos, né? Então em forma desses deuses canópicos, né? Agora, com relação a esses deuses aqui, eles podiam ser produzidos de madeira, mas no caso aqui nós temos de faiança, né? Então, que é aquela cerâmica egípcia, eles produziam na cor verde ou na cor azulada, sendo o azulado a cor de mais alta qualidade que os egípcios tinham e o verde de mais baixa qualidade. No caso do sacerdote Pipiu, ele ganhou, então, esses amuletos canópicos, né? Então, de alta qualidade, né? E, bom, vamos falar um pouquinho, então, sobre o que cada deus acabava guardando, né? Então vamos chegar mais perto aqui dos vasos canópicos, né? E entender um pouquinho desses vasos, né? Esses vasos que temos aqui em exposição pertenceram a um sacerdote chamado Hor, né? Então o sacerdote Hor, né, ele tem o seu nome, né? Então aqui na base, praticamente da primeira coluna, né? Então se a Vivian puder chegar bem pertinho, né? Então vemos aqui Hor, né? Então o justo de vós, né? O Hor representado então com a figura do falcão, embaixo temos o determinativo masculino e mais embaixo os 2 traços representam o justo de vós, né? Então Hor, o justo de vós, né? Em cima vemos a questão do sacerdote do deus, né? E aí o nome também de Tebas, que é a cidade, então, onde ele acabava morando, né? E atuando. Na segunda coluna vamos ver os títulos de cada um dos deuses, mas principalmente o nome deles, né? Então, onde Imset, né, ou Amset aparecem aqui justamente com a pena, com a coruja, vamos ver o ferrolho, né? Também ali vamos ver um pilão e a bandeirola que representa a palavra Deus. Então, Amset, né? Vamos ver aqui o nome de Ap, né? Então, ou seja, temos aqui a corda enrolada, temos ali a parte da frente de um barco, vemos também ali um banquinho, né? E vemos 2 penas, né? Então, que representam também a letra Y. Então, Ap, né? Lá atrás temos o do Amutef, né? Então onde temos aqui a estrela, né? Vamos seguindo pela minha sombra, né? Então do Amutef representado então com a estrela, temos ali o abutre, temos ali também o pãozinho e mais a serpente, a víbora, né? Então com chifres, né? Então do Amutef. E aqui, né, no outro vaso, temos Quebesenuf, né? Então, ou seja, temos ali justamente o vaso de libação, Quebec, que vocês já conhecem muito bem, nós falamos várias vezes nas outras lives, né? Vamos ver também a corda enrolada, vamos ver o pezinho, né? Então, na verdade, a perninha, né? Vamos ver também ali uma espécie ali de montanha, né? Embaixo vamos ver também 3 flechas apontadas para baixo e mais a víbora com chifres. Tudo isso constitui o nome de Quebesenuf, né? Com relação então a cada um desses deuses, né? Pode deixar bem perto aqui, Vivian, a imagem, né? Cada um desses deuses então eles vão guardar um órgão em específico e cada órgão desse, né? Ele tem na verdade uma relação muito profunda com o nome, né? Então que cada deus acaba tendo, né? Então, por exemplo, com relação ao do Amutef, ele vai guardar então o estômago, né? E justamente o nome dele é o que louva a sua mãe, né?
Agora, por que o estômago? Justamente porque nós temos aí uma relação com a deusa Neith, que é a deusa protetora, né, então do Amutef, né, e está relacionado aí também, digamos assim, ao deus Set e ao deus Sobek, né? Então, ou seja, nós temos aí uma relação, né, então de uma deusa realmente perigosa, né? Com relação ao Quebesenuf, né, então é o que refresca o seu irmão, né, então e isso representa também, né, então de alguma maneira os intestinos, né. Agora, Amset, que é justamente o deus com cabeça de humano, né, é justamente a representação do fígado, né, então ele talvez seja o mais claro que nós temos sobre a ideia que os egípcios tinham sobre os órgãos internos, né. E por quê? Amset, ele não tem a sua cabeça trocada, porque o fígado de alguma maneira está relacionado as emoções, então, que a pessoa deveria sentir. Veja, não estamos falando do coração Ib, né? Então, que nós já vimos falado também, que é o coração que é a sede da consciência, né? Mas, de alguma maneira, o fígado estaria relacionado a essas emoções humanas. Tanto que Amset quer dizer aquele que é bondoso, né? E ele deveria, de alguma maneira, proteger, né? Vamos dizer assim, os sentimentos, as emoções, e ele é tido também como aquele que protege os corações quebrados, né? Então, talvez alguma ideia de uma pessoa talvez ou enraivecida ou apaixonada, né, que nós podemos interpretar. E por fim, Ap, que é o deus com cabeça de babuíno, né? O seu nome pode significar o grande corredor. Por que desse nome nós não sabemos exatamente. Porém, né, ele era um deus relacionado aos pulmões, né? E o seu nome, que eu tinha falado para vocês, que representa justamente, uma das partes representa a proa, né, então, de um navio, está relacionado justamente ao órgão que ele guardava, os pulmões, né? Então está relacionado também aí de alguma maneira com a questão do afogamento também. Então ele deveria proteger contra o afogamento, né? Então nós temos aí essa questão da brincadeira com o próprio nome de cada deus sendo relacionado. Infelizmente nós não temos maiores informações, né, então dessas divindades, né, justamente porque os egípcios também eles acabavam não deixando. O que nós sabemos ele vem agora da própria mitologia, da sua própria criação, né, mas como o egípcio também observava os órgãos internos da pessoa, infelizmente nós não temos a maior parte das informações, né? Então nós temos aí, na verdade, os pulmões e o fígado sendo falados, aqui eram relacionados, e o próprio coração também, mas infelizmente em relação aos outros dois órgãos, né, nós não temos tanta informação. Eram importantes para o egípcio porque faziam parte do corpo da pessoa e precisavam ser reunidos novamente lá no outro mundo, mas para que realmente serviam, os egípcios realmente acabavam não sabendo explicar. Ok? Temos alguma pergunta, Vivi? Temos, é só vou arrumar a câmera. Então, já vou te passar. Uma das últimas que foram feitas, é se nós temos duas múmias. Ah, sim. Bom, na verdade nós temos duas múmias aqui no acervo do nosso museu, tá? Elas não são tratadas como, vamos dizer assim, como objetos, tá? Elas são tratadas realmente como pessoas, né? Então, em primeiro lugar, com todo o respeito, né? Justamente porque um dia viveram, né? Um dia tiveram os seus sentimentos, seus medos, suas dúvidas, suas alegrias, né? Então, uma coisa que eu sempre falo para os alunos que visitam aqui o nosso museu é justamente isso, né? Então, que foram pessoas e elas merecem todo o respeito e todo o carinho aqui por parte da nossa equipe e por parte também dos nossos visitantes, né? Então, as nossas duas múmias, né? A primeira delas e mais antiga é a múmia Totimeia, né? Ela é mais antiga tanto em relação à idade quanto também em relação à época que ela chegou, né? Então, ela completou agora 25 anos, né, de casa aqui conosco, né? Chegou em 1995 e ela tem 2.600 anos a 2.700 anos de idade. É uma mulher que morreu com cerca de 25 anos. Nós vamos fazer uma live, né, então, específica sobre ela, né, então vamos dar mais informações mais detalhadas aí para vocês na semana que vem, né, Vivi? Então, e, claro, vocês estão convidados também para assistir essa live, que vai ser com um grande amigo nosso, que é o professor Moacir, né, então, que é o coordenador do projeto Totimeia, tá? E a outra múmia, né, então é o professor Moacir também, que acaba coordenando o projeto dela, é a nossa mumiazinha chamada Wanha. Trata-se de uma menina que morreu com cerca de 2 aninhos de idade, que não é egípcia, é andina aqui da América do Sul, está aqui no nosso museu justamente mostrando
que a mumificação não é uma coisa exclusiva dos egípcios antigos, né? Que outras civilizações poderiam ter, né? E de maneiras diferentes também. A Vivian falou pra gente da múmia Ginger, né? Então, que está lá no Museu Britânico, que foi mumificada de maneira natural, né? E ela, portanto, é uma múmia natural também, né? Então, numa outra live, a gente poderia também elaborar um conteúdo também para mostrar para vocês, né? Com relação, então, são essas duas múmias que nós temos atualmente, né? E, como nós já havíamos explicado na primeira live, todos os demais artefatos que temos aqui no museu são réplicas das originais, né? Então, réplicas perfeitas das originais. Então, o que vocês estão vendo aqui hoje foram produzidos, né? Então, com toda uma gama de estudos, e deu muito trabalho também para os artistas reproduzirem. Um desses artistas, então, é o Eduardo Dávila Vilela, e o outro é o professor Moacir, né? Então, que vai fazer a live com a gente na semana que vem. Tá? Eu acho também importante comentar, né, Everson, que o bacana da gente ter essas duas múmias é que a Wanha, ela é uma múmia natural, e enquanto a Totmeia é uma múmia, então, que teve esse processo que nós contamos aqui de preservação. Então, que é possível também fazer essa comparação no momento que, né, se visita as duas. Isso mesmo. A outra pergunta que a gente tem é se o sacerdote usava essa máscara no ritual de colocação do sarcófago na tumba. Tá. Bom, uma boa pergunta. Na realidade, assim, o que nós temos de imagem, né, também acaba sendo apresentado os sacerdotes, né, mas eu não me recordo agora de nenhuma imagem onde nós temos o sacerdote com a máscara do deus Anubis, colocando, né, justamente a múmia dentro da tumba. Eu acredito que sim, né? Você se recorda de alguma imagem, Vivi? Na verdade, a imagem que nós temos, na verdade, mais comum do ritual, depois que acontece de mumificação, é da abertura da boca, que acontece, na verdade, na entrada da tumba, né? Então, tanto que, para quem até visita o Museu Egípcio, na sala da Totmeia, nós temos uma representação desse ritual da abertura da boca, né? Cujo enxó é utilizado, como o Everson explicou, e aí nós temos justamente o sacerdote, né, com a máscara de Anubis, realizando o rito, mas internamente não, né? Justamente o que acontece também é que o Anubis, em muitas cenas, principalmente ali na sala, vamos chamar de sala E, né? Então, para quem assistiu a nossa live da semana passada, né, temos ali uma sala específica dentro da tumba, que é relacionada também ao mundo de Sokar, né? E vamos ter aí pinturas que vão representar também justamente o morto indo para outro mundo e sendo recebido, né? Então, pelos deuses. E um desses deuses que recebe o morto lá no outro mundo é o próprio deus Anubis, né? Então, vamos ter essa imagem aí na tumba de Totmés IV, vamos ter essa imagem também aí na tumba também do faraó Tutankhamon, né? Então, em que ele acaba aparecendo realmente como recebendo, né? Então, a pessoa realmente já lá no outro mundo, né? Mas o sacerdote com a máscara funerária entrando na tumba, realmente não temos conhecimento sobre isso. E no processo de mumificação, quando se pesava o coração? Então, na verdade, a pesagem do coração, ela é um fator imaginário, né? Na verdade, está presente, a iconografia está presente no Livro dos Mortos, por conta disso foi reproduzido em decorações de tumbas, né? A cena foi reproduzido também em ataúdes, né? Mas, na verdade, o coração, efetivamente, ele não era pesado, né? Isso é o imaginário egípcio. A cena está presente, então, como nós comentamos, né? Nesse livro funerário, e porque ele representa justamente o estágio seguinte ao processo de mumificação. E é por isso que era importante, então, que o coração ficasse no corpo do falecido, e também por isso que nós comentamos. Havia os amuletos do coração Ibe, né? Para que justamente o coração não testemunhasse contra ele, e principalmente o amuleto do escaravelho com a inscrição 30b do Livro dos Mortos, né? Que era essa justamente, né? Para que o coração não se voltasse contra o seu proprietário, no caso.
né? Mas realmente o processo não ocorria. Isso, né? Só lembrar que realmente era um processo que era parte de uma vinheta, né? Então, que é o desenho em relação ao texto do papiro ou de alguma outra superfície que estava colocado, né? Então, é realmente um processo que não existia e que para o egípcio estava lá no outro mundo, lá no mundo dos deuses, né? Justamente na sala das duas verdades, no momento do julgamento da alma, tá? E Everson, foi encontrado algum enxó em alguma tumba? E existe esse instrumento original em algum museu? Sim, na verdade o instrumento que nós mostramos para vocês, ele é um instrumento que está atualmente no Museu Nacional Egípcio do Cairo, né? Claro, com essa transferência toda, com certeza é um material que também vai para o grande Museu Egípcio, né? Que vai ser inaugurado no ano que vem. E esse tipo de instrumento ritual, né? Ele foi encontrado também, por exemplo, dentro de uma das câmaras de ventilação da rainha, dentro da pirâmide do faraó Quéops, né? Então não é um instrumento que deixa de ser reproduzido na tumba, não é um instrumento que deixa de ser reproduzido fisicamente, né? Mas vamos lembrar que, embora não tenha o aparelho, né, o objeto físico na tumba, a propriedade mágica dele seria colocada a partir dos hieróglifos com o nome dele, Mesquetil, né? Ou então ainda com relação à própria pintura ou relevo, né? Então em que esse objeto estivesse desenhado ou em relevo. Tá? Então a propriedade mágica ela independe da forma como está, mas se existe, né, então dentro da tumba, de alguma maneira vai existir para o morto lá no outro mundo também, e ele vai poder ser reativado sem problema nenhum. E a última pergunta que a gente tem é com relação à limpeza do corpo, né? Se era que tipo de material que era usado. Então, o mais comum era o vinho de palmeira. Então, que era depois das vísceras terem sido retiradas, eles utilizavam tanto para lavar os órgãos, mas também lavavam a cavidade interna, né? E o material mais utilizado era justamente o vinho de palmeira para isso. Então, acredito que seja isso, né? Já que não temos mais perguntas. Então a gente agradece muito a participação de vocês com a gente hoje. A gente sabe que mumificação é um assunto extremamente instigante, né? E a gente então deixa o convite para a nossa próxima live na quarta-feira da semana que vem, dia 17, também às 16 horas, para falarmos justamente sobre a múmia Totimeia. Então, muito obrigada, um bom feriado a todos. Isso, feliz Dia dos Namorados para quem tem namorados, né? Até lá, obrigada. Até mais, tchau, tchau.